Muitas boas tardes, queridos irmãos, queridos amigos. Uma vez mais, pela graça do Senhor, temos esta linda oportunidade de estar novamente com todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Vai ser um programa muito especial, onde vamos ter nesta tarde. Recordem também que hoje é o nosso último tema, portanto, não se desconectem, sigam conosco. Queremos convidá-los a que inclinemos os nossos rostos para elevar uma oração ao nosso Pai Celestial. Amantíssimo e bom Pai de amor e misericórdia, te agradecemos nesta hora da tarde o privilégio que nos dás de estar aqui neste programa novamente para partilhar a Tua Palavra. Abençoa o expositor, o pastor Filipe Acunha. Abençoa todos os colaboradores e te rogamos também pelos nossos irmãos e amigos que nos ouvem, que tu os possas abençoar e que o teu Espírito Santo trabalhe nos seus corações e que nos guie conforme a tua promessa, à verdade e apenas à verdade. Obrigado por tudo, em Cristo Jesus. Amém. Portanto, nesta tarde temos novamente o prazer de ter conosco o pastor Filipe Acunha, mas também temos uma convidada a mais, a nossa irmã licenciada, Jennifer Campos. Sei que, irmã, muito bem-vinda a este seminário também, juntamente com o pastor. O tempo é para vocês. Muitas boas tardes. Novamente, estamos muito contentes de estar convosco para finalizar este seminário com 8 apresentações, a contar com o dia de hoje. Hoje queremos ver alguns aspectos importantes e quero dar as bem-vindas à nossa irmã, membro de igreja, também licenciada e membro do Departamento Legal da Conferência Geral, a nossa irmã Jennifer Campos. A irmã Jennifer, muito bem-vinda ao nosso programa. A nossa irmã estará hoje a apoiar-nos na parte jurídica, estará a fazer uma análise sobre personalidade jurídica, estará a fazer análise importante sobre eventos que passaram em 52 e praticamente estaremos num diálogo de perguntas com ela, na qual queremos ver que muitas das coisas possam continuar, possam sair à frente. Trouxemos uma sequência especial. Esta sequência marcou certas pautas, certos aspectos onde nós traçamos 2 pontos. Traçamos as patas com os documentos e também o que foi a história do nome. Hoje queremos ver a importância de tudo isto. O que os atas, os documentos e as personalidades jurídicas. E muito bem, irmã, já lhe demos as boas-vindas. É uma alegria que esteja aqui conosco. Queria perguntar-lhe, desde o ponto de vista legal e profissional, porque é que é importante uma personalidade jurídica? Boas tardes, queridos irmãos. Para mim é um gosto e um prazer poder acompanhá-los no dia de hoje com todos vocês aqui e esperamos ter um bom proveito sobre aquilo que vamos explicar e aquilo que fica nos vossos corações, aquilo que vamos explicar. E possamos dessa maneira também afiançar-nos as nossas raízes. É muito importante este conceito da personalidade jurídica, porque, como vemos no transcurso todo do simpósio, tudo gira ao redor disto. Existem certos aspectos legais que, como organização, nós não podemos passar por alto. E um deles é que, se nós queremos atuar e poder ser pessoas de direito, temos que fazê-lo através de uma personalidade jurídica. O que é uma personalidade jurídica? Uma personalidade jurídica é uma entidade que tem direitos e obrigações que podem constituir-se legalmente para poder ter posição de poder atuar perante um Estado. Bem, muito interessante. Eu queria situar a minha irmã no ano 1914, quando no ano 1914 surge o problema da guerra e um grupo sai. Quais são os direitos do grupo que se pode efetuar, enfrentar esse grupo no futuro? Que sabiam os setores que se tinham a enfrentar. Quando nós vamos em 1914, há uma minoria que se divide. Em 1914,
o que é que a irmã tinha que dizer sobre esta parte legal, sobre a parte jurídica, ou como se poderia atuar quando um grupo sai. Bem, aqui começamos a ver que em 1914, em realidade, o que há é uma separação moral. Pois, porque nós pertencíamos à igreja e é uma separação, mas vamos ver um transcurso que vamos explicando mais à frente, quando se dá essa separação, já propriamente judicial. Aqui podemos estar a falar de 1914, mas que havia uma separação moral por aquilo tudo da guerra, um grupo que estava a apoiar o serviço militar e outro não, e então o problema foi esse. Mas em 1914 é quando se dá a primeira divisão moral dentro da nossa igreja. A que se refere, irmã, quando usa o termo divisão moral? Bem, a divisão moral corresponde precisamente a isso. É que é um grupo dentro de um conflito, antes de dar-se um conflito, uma separação judicial, há sempre uma separação moral primeiro. Portanto, moralmente judicialmente pertencíamos a essa organização, mas moralmente já não pertencíamos quando se dá essa divisão moral. Eu queria mostrar-lhe um documento neste momento. Vamos pedir-lhe aos nossos irmãos, cameraman, que possam mostrar então, e que esse documento possa ficar uns segundos para que os irmãos que nos estão a ver possam ver com atenção. Esta, minha querida irmã, é a personalidade jurídica de 1919 e fala-se de uma minoria excluída. Falamos da minoria excluída em 1919. O que é que a irmã nos tem a dizer sobre esta personalidade jurídica quando se fala deste registro? Esta personalidade de 1919 é sumamente fundamental. Porquê? Porque de 1914 até 1919 a nossa igreja estava a atuar clandestinamente com esse grupo que se separou, como já vimos, moralmente. Quando se constitui-se na Alemanha. Aqui é onde isso vamos ter. E o que há é uma mudança de razão, porque nós pertencíamos a um grupo, somos excluídos, continuamos a atuar clandestinamente, e o que nós fizemos foi uma mudança de razão social em 1919. Eu gostaria que me explicasse um pouco mais sobre isso de mudança de razão social. Muito bem, a mudança de razão social é algo que se faz dentro de uma organização, que não quer dizer que se vai mudar toda a nossa doutrina que seguimos a manter, mas é uma mudança mais propriamente no nome. É uma mudança onde se diz que nós já não estamos segundo o nome, mas que nós agora vamos atuar com outro nome e ainda que mantenhamos os mesmos princípios. Que foi isso que evidenciou, foi isso que aconteceu em 1919. Vamos pedir aos nossos irmãos que mantenham a dinâmica, que mantenham a diapositiva uns segundos e depois virem a câmera para nós, porque estamos a manter um diálogo. Vamos à segunda diapositiva. Ok, aqui vamos ao de 1919. Como já o indicamos, 1919 foi a mudança de razão social e aquilo que se encontra em 1919 é que já se dá uma separação. Já deixamos de pertencer à Sociedade Missionária Internacional de Tratados e agora vamos fazer uma mudança de razão social para criar então a primeira personalidade jurídica que se dá então na Alemanha. É interessante o que aqui se dá e o que está a explicar aqui a nossa irmã. O primeiro registro jurídico que se dá aqui é dado na Alemanha. E é dado como Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia. Fiel à plataforma de 1844. Queria perguntar, irmã Jennifer. Estávamos separados da Sociedade Internacional de Tratados. O que era isso? Bem, isso já se refere-se quando se dá a separação em 1914. Já quando se dá a separação em 1914, nós temos que procurar outra razão social. E então é quando isto se dá em 1919.
A pergunta, juridicamente, é ilegal que nós tenhamos tomado um nome que se já não pertencíamos à Igreja Adventista? Não. O ilegal era que nós continuássemos com o mesmo nome. Quando um grupo se separa, essa foi a nossa primeira separação em 1914. E se no transcurso das coisas, vamos ver como o povo de Deus, através de certos eventos, nos tivemos que despojar totalmente dos nossos bens. E isso é uma preparação para nós também. Mas não é ilegal. O povo tinha que se organizar. Tínhamos que buscar um meio. Não podíamos ficar no nome que já não correspondia, do qual tínhamos sido excluídos. Como membros, começámos outra organização, mas uma mudança de razão social, os nossos princípios não mudaram. Ok, é interessante também aqui que fala-se também, já não somos a parte da Sociedade Missionária em Tratados. Isso era um nome que tinha a Igreja Adventista em distintos departamentos. Eles tinham departamentos de Sociedade Internacional de Tratados. Quando a nossa igreja toma o nome, agarra uma parte desse nome, mas era totalmente à parte. E porque queremos fazer ênfase nisto? Pela acusação de que temos de que começámos o nosso nome em 1952. A irmã que é licenciada analisou a personalidade jurídica e viu que está legal, ainda que foi daquele tempo, mas foi legal. Não se fez nada ilegal. Mas sim, eu queria marcar a situação, minha irmã. Aqui registramos como a União Alemã. Sendo que era União Alemã, será que este registro varia para uma igreja que estava a sair em vários países? Totalmente, completamente. E nós vamos ver. Quando um constitui uma sociedade, não é de hoje para amanhã. É um processo a nível interno, que também vamos ver. Não foi no momento, não é no momento que se vai existir uma sociedade, não é que hoje nos levantamos, um grupo de irmãos, e dizemos que queremos fazer uma sociedade. Não, isso é um processo. O processo iniciou-se na Alemanha. E temos que recordar, não há a mesma tecnologia que agora, comparado com aquela que havia naquela altura. O que é que sucede? Há grupos de irmãos diferentes em outros países que acreditavam o mesmo que nós pensávamos. E eles começam-se a organizar. E todos nós pensávamos, estávamos a fazer o correto, porque estávamos a organizar. Mas a Alemanha organizou-se, primeiramente, como país. E eles, a nível interno, criam então esta personalidade de 1919. Acreditamos também que o povo de Deus estava a ser preparado, porque esta personalidade mais à frente é aquela que nos vai servir. Sim, é interessante. Vamos à seguinte diapositiva. Aqui temos os representantes da primeira minoria excluída. Recordem que em 1920 teve-se então a reunião em Fridenso com a delegação adventista, onde esteve presente o pastor Daniels, que dirigiu o adventismo por mais de 17, 18 anos, mais ou menos. Nesta oportunidade, nós enfrentamos o que fomos chamados o movimento opositor, e nós enfrentamos diretamente a reconciliação que não se deu em 1920. E este foi o grupo de irmãos que esteve presente naquela oportunidade. Foi o grupo de irmãos que esteve aí presente. Era o ano de 1920. E nós chegamos então com o registro de 1919, como União Alemã. E como disse aqui a nossa irmã, era o registro que nos identificava. Então, se em vários países, irmã, já estávamos a crescer, que importante era que tivéssemos este primeiro registro? Bem, era sumamente importante, porque a organização já estava a começar a tomar o seu corpo, já estava a começar a formar, e ainda não estavam a fazê-lo juridicamente, mas este jurídico já estava aí, e foi muito fundamental este registro, e não podemos condenar os nossos irmãos, porque vamos ver que noutros países também já se estavam a organizar. Nós estávamos a organizar, estávamos a projetar, porque a nossa igreja ia crescer. Nós não podíamos ficar submissos sem fazer nada.
nós tínhamos que começar a fazer algo. Tínhamos que buscar como sair e como ser reconhecidos, como que este grupo fosse reconhecido. Muito obrigado. Aqui vamos ver como era que em diferentes países estávamos com 6 nomes diferentes. Eram outros tempos, era outra tecnologia e pouco a pouco poderiam comunicar-se. Não é como agora, que nós podemos comunicar com os irmãos de outros países. Naquela altura era um pouco mais complicado. E estava então Hungria, Inglaterra, Polónia, Roménia, Rússia, Suécia, Rússia, Jugoslávia, Alemanha, Austrália, Bulgária, Checoslováquia, Dinamarca, Estónia, França e Holanda. Em 16 países. E aqui vemos como estávamos organizados. Os nomes que nós chegámos a ter nesses países. Temos Adventistas da Fé Original, a Semente da Mulher, os Adventistas da Fé Antigua. Na Hungria, Adventistas do Sétimo Dia, fundamentados sobre a antiga plataforma de 1844. Sul da Roménia e Bulgária, os Adventistas fundamentados sobre a base da fé de 1844. E na Jugoslávia, Adventistas remanescentes. E esses irmãos, nós não temos que condenar, que nos outros países estavam a organizar. Como já o indicamos, eram outros tempos. E o povo de Deus estava a organizar-se. E também, de outra forma, eram as suas propostas. Como eram as suas propostas como um povo que eles estavam a fazer, sem separar totalmente os princípios, porque estavam a projetar para um futuro. Ok, é dito que antes de 25, 6 nomes foram tomados. Pergunto-lhe, estes 6 nomes que tomaram nestes 16 países, para que é que projetavam? Projetavam para quê estes 6 nomes? Como disse James White, que havia de dar nome à criança, e então foi o nome que deram, foi a Igreja Adventista. E James White viu que a criança crescia, que era preciso dar nome. Aqui vemos como estes grupos também, estes 16 países, estão a dar um nome à criança, e estão a dar em 16 países diferentes esse nome. E para que é que se projetam estes 6 nomes? Estão-se a projetar para quê? Isso projeta a crescimento. Que a Igreja de Deus tem que ser organizada. Isto vai ser projetada, que temos que ser verdade. Tínhamos que nos unificar sob um mesmo nome para resguardar as propriedades. Igualmente como se deu com a União Alemã, onde nós tínhamos propriedades já. E para nós podermos guardar essas propriedades, tinha que ser com base numa sociedade, com base numa personalidade jurídica. Porque é muito delicado, se nós não estivéssemos organizados, delegar bens a irmãos, em certas pessoas, porque de hoje para amanhã as pessoas podiam ir da igreja e então ficava sem nada. Portanto, a organização se tem que proteger. E o governo então diz, para se proteger, como organização você tem que estar protegido, tem que estar baixo a lei, então você tem que ter personalidade jurídica. E dessa maneira já pode atuar e a ter responsabilidades e a ter direitos. Bem, é interessante então. Quero então dizer que a organização foi importante. Hoje há grupos que não dependem de organizações. Há grupos independentes. Eu recordo o caso de Moisés, no Êxodo, quando Jétro lhe disse organiza-se. E ele organizou o povo, porque toda a carga estava a cair sobre ele. Portanto, a organização tem sido fundamental. E o movimento de reforma não podia escapar a esta organização. Se já não pertencíamos a uma só igreja, à mesma igreja, quais seriam os problemas? Imaginem-se continuar com o mesmo nome da Igreja Adventista. Quais seriam esses problemas? Bem, efetivamente nós estávamos como a fazer algo de usurpação, não é? E nós não podíamos, já não éramos participantes. Estávamos excluídos. Portanto, e se fizéssemos isso, estávamos a cair na ilegalidade. Nós tínhamos que nos organizar, já não pertencíamos a eles. E se nós não o tivéssemos feito dessa forma, então teríamos que responder perante o governo, porque nós estávamos a responder com outro nome. Portanto, nós tínhamos que nos organizarmos. Estes países começaram-se a organizar e chegaram a um acordo. Aí a União Alemã organizou-se como União e então aí chegamos.
E tivemos então que guardar os nossos bens. É interessante que em 1920 os adventistas já nos reconhecem como o nome. E Daniels pergunta, vocês tinham o direito de chamar Sociedade Missionária Internacional? Ou seja, já nos reconheciam como o nome. Já não nos reconheciam como um grupo dentro deles. E por isso é que nos chamam um grupo dissidente ou um grupo opositor. Nunca trabalhamos com uma baleia alheia. Nunca trabalhamos dentro da igreja clandestinamente para ficar com os bens. Nunca. A nossa história disse que os nossos irmãos que saíram do Adventista eram anciãos da igreja e pastores vieram muito tempo depois. Portanto, temos o orgulho e a bênção de que viemos apenas com a nossa fé, mais nada. Mas há algo muito interessante que eu ouvi, irmã. A irmã disse que isto nos preparava para algo. Sair da igreja sem nada, que nos preparava para algo. Para quê? Para quê, irmã? Para que crê que isto nos estava a preparar? Bem, isso nos preparava para os eventos de 1951. A história na igreja é repetida. Assim, nas Sagradas Escrituras, há muitos ensinos para nós. E em 1951, o povo de Deus, uma vez mais, voltou a repetir-se estes acontecimentos. Uma vez o povo de Deus teve que sair sem nada, unicamente com a sua fé. Vimos, e vamos continuar a ver mais avante, como o serviço militar foi outra prova para nós. E como, hoje em dia, os nossos princípios de fé é a nossa espada que nós temos no nosso dia a dia. Eu sempre o disse, os nossos princípios de fé é como a nossa personalidade jurídica. Vamos ter identidade em qualquer país onde cheguemos. Ou seja, este povo sempre foi um povo pobre e humilde e nunca nos pegamos às coisas materiais. Em 1914 saímos sem nada. E isso marca a nossa história. Mas o povo de Deus continua. Aqui vamos ver, em 1925, uma vez mais, voltamos a ser história. É a primeira Assembleia da Conferência Geral. E aqui também sai um nome que nós vamos levar. E agora vamos chamar Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é muito interessante como podemos começar já a organizar-nos em 1925, mas esta personalidade em 1925 não foi registada. Foi a nível interno. Todavia, o nosso dever como personalidade jurídica ainda não tinha existido, ainda não tinha surgido. E é bom sempre dar exemplos. Quando o bebê está em gestação, já nasceu à vida, já se pode fazer certas coisas. Agora, já quando esse bebê nasce, já nasce agora para a vida judicial, mas não quer dizer que esse bebê não tenha direitos, porque o tem. E isso era o que acontecia em 1925. Fizemos a primeira conferência geral e começámos a organizar. Começámos a unificar totalmente o nome. Chamámos-nos Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível interno. Mas, todavia, ainda não tínhamos saído à via judicial. Isso não quer dizer que esses passos que estivemos a dar não contem. Claro que contam. Porque é a nossa história. Era a forma de organizar-se naquele tempo. Agora, para nós é muito fácil que nos começamos a organizar, que nos colocamos de acordo, buscamos o nome, somos muito criativos, fazemos uma coisa, reunimos-nos, podemos voar, reunimos-nos, assinamos perante o notário e já está. Mas naquela altura não havia isso. A história nós temos que a ver como história. E sempre eu repeti, a história tem que se medir e tem que se colocar em olhos da história. Se nós colocamos a história ao tempo de hoje, é que nos vamos sentir culpados e vamos questionar certos costumes e certas atitudes que se fizeram naquela altura. Mas ainda assim, o ordenamento jurídico era diferente naquela altura. Portanto, havia pautas, mas não eram como agora. A tecnologia também agora já nos fizeram muitas transformações. Portanto, não temos que condenar os passos de porquê que estávamos em 1919, qual era a razão social, e depois em 1925 fizemos a primeira Assembleia. Eram recursos económicos também. Os recursos económicos dos quais podíamos dispor nos dias de hoje não eram os mesmos recursos económicos que se disponiam naquela altura. Não eram as mesmas comunicações. Portanto, em 1925, a nível interno, é quando acordam e é criada a primeira Conferência Geral. Recordem que em 1925
E há uma foto que queria, bem antes, aqui estamos o primeiro livros, eu sempre digo que são os nossos deveres, os nossos bebés que estiveram aí. E então vamos começar agora a mostrar toda a nossa história. E já nos começamos a levantar, começamos a escrever tudo o que acontecia. É como o nosso diário. Eu sempre digo que é como o nosso diário. E que na atualidade se leva em livros. Eu digo, a tecnologia não mudou. Continuamos a levar os livros, já nos projetamos mais para a frente. Mas pronto, nestes livros, como vamos ver o que vai acontecer, vão se perder. Vamos chegar a uma altura onde vamos só carregar num link, pomos um código e chegamos aos livros. Mas agora, neste momento, há livros também, como antigamente, não é? Portanto, continuamos a manter essa mesma tecnologia, digamos assim. Mas esses eram os nossos primeiros livros. E aqui vamos apresentar uma foto. Quem estão aqui? Quando vi esta foto, eu estava a começar a fazer a investigação. Perguntei quem era cada um deles e chamou-me muita atenção. Que aí está Kozel e também está Nikolici. E em que ano estamos a falar? 1925. Aqui é quando éramos um só grupo. E é muito interessante que aqui estão eles dois. Assim não podemos negar que eles estiveram em 1925. Aí está a foto oficial. Portanto, eu sempre lhes digo, a foto é o que fala. E agora somos todos muito dados a fotos. Se você queria comprovar que aí está certo evento, não é como agora. Eu posto no Facebook e estou aqui. Eu tenho que só tenho que tomar uma foto. Mas naquela altura eram estas fotos e estes dois dirigentes que vamos ver mais à frente. Estavam aí. Éramos apenas um só grupo. Éramos uma família em 1925. Eu quero fazer uma diferença, minha querida irmã Jennifer, da parte legal à parte espiritual. E quero explicar aos nossos irmãos que nos estão a ver. Nós sustivemos que não mudamos os princípios desde 1844 até aqui. Vimos fotografias e vimos onde se fala da minoria excluída. Nós fomos excluídos da igreja. Agora, na parte jurídica, nós tivemos que nos separar. Eu me gostaria que a irmã fizesse uma diferença na parte legal e na parte espiritual também, porque nós vemos-nos excluídos da igreja. Nós não saímos. Ou seja, cortaram-nos, excluíram-nos da igreja, por nós não sustermos já certos princípios, ou melhor, por nós sustermos certos princípios que tinham que ver com o sábado e com o sexto mandamento, que era não matarás. Quando nós não cumprimos as expectativas dessa igreja que apoiou o governo e o serviço militar, então nós fomos excluídos. Então, portanto, nós não saímos, fomos excluídos. Como funcionaria isto na parte legal? Já na parte legal, juridicamente. Vemos agora que saímos, ou simplesmente por já não podemos pertencer a essa igreja que nos excluíram, como se vê isto a nível jurídico, para não deixar a impressão que nós saímos da igreja. Vamos ver. Quem abandona? O que deixa de crer ou aquele que crê? Eu sempre disse que é aquele que deixa de crer. E os princípios estavam aí. E estavam claros. Não matarás. Não ir ao serviço militar. A minoria. Sempre o povo de Deus sempre foi a minoria. Nunca foi a maioria. Sempre estivemos aí. Por isso eu sempre lhes digo, nós temos que nos sentir mais, porque somos um povo pequeno. Graças a Deus, com a tecnologia, nos estamos a dar a conhecer. E eu sempre disse, as portas da nossa igreja estão abertas para todas as pessoas que queiram vir e que queiram crer e que crê. Mas aqui, desde que entrei à igreja, nunca me senti excluída da igreja adventista. É que nós saímos e levamos princípios nos nossos ombros, nós mantivemos-nos fiéis. E já vamos continuar a ver como aqui em 1933 tivemos que passar a mesma prova que passámos em 1914. E ainda assim, em 1951, passámos a mesma prova.
Irmãos, estamos a preparar para a prova final. E nós, do termo excluídos, isso é algo que deixaram de crer. E nós não deixamos de crer. Nós continuamos com os princípios. Excluíram-nos porque já não acreditávamos da mesma maneira que eles. Mas isso não quer dizer que nós queríamos da maneira deles, não quer dizer que nós não tivéssemos na verdade. Eles é que tinham mudado. Eles tinham mudado os princípios. Os princípios estavam na nossa doutrina. Estão na Bíblia. Nós não deixámos de crer. Não fomos nós que deixámos de crer no não matarás. Os princípios estavam aí. Por isso é que falar da exclusão, quando alguém exclui alguém, por exemplo, quando alguém exclui alguém da igreja, porque é que é? Porque deixaram de crer. Claro, nós não vamos a um irmão. Olha, irmão, você está em rebelião e então nós somos 5 e você é 1 e você não pensa igual a nós. E esse irmão levanta-se e começa a dar a sua explicação. Mas não é porque esse irmão deixou a igreja. Não, a minoria não foi porque deixou de crer. Foi a maioria que deixou de crer. E porquê é que fomos excluídos? Fácil, porque éramos a minoria. Nós, como minoríamos, não podíamos excluir a maioria que já não acreditavam naquilo que nós acreditávamos nesse momento. Por isso é que se dá assim. Mas não quer dizer, porque tenhamos sido a minoria e porque fomos excluídos, não estávamos na verdade. Através da história, é necessário ter muito cuidado. Não é que sejamos prepotentes, mas eu creio no que creio e defendo fielmente aquilo que creio. Porquê? Porque isso guiou a história. E a história disse-me que eu estou no correto. Irmãos, indaguemos realmente naquilo que passou. Eu insto-vos para que possamos investigar, para que não ficamos no superficial. E estes temas, vemos nos comentários, há muitos irmãos que aceitam a nossa história. E eu sempre disse, a história de onde vimos e para onde vamos é fundamental, porque isto não pode estar perdido. E vocês vão ver os acontecimentos que vão acontecendo. Deus sempre alertou o seu povo, e alertou com pequenas coisas. Vemos que aquilo que aconteceu em 1914 era algo que nos estava a alertar a nós. Aqui vemos os nomes, as 4 uniões, a União Alemã, a União do Danúbio, a União Escandinávia e a União do Báltico. Aqui entramos em 1928. Em 1928, volta-se a fazer novamente uma conferência geral e combina-se por propriedades, então, voltar ao nome de 1914. De que nome estávamos a voltar? É que estávamos a falar? Isso temos que ver. Vamos ver que 3 vezes voltamos ao mesmo nome. Não porque nos temos descarregado, mas sim porque este nome de 1914 e 1919 é um nome abençoado porque nos salvou de muitas coisas. Portanto, em 1928 reúnem-se e combinam então o nome que se dá em 1919. Porquê? Por propriedades. Quando se inscreve, aqui viemos até ao momento principal. Quando em 1919, pela primeira vez, inscrevemos-nos perante o governo. Aqui é quando nós vamos ter a nossa personalidade jurídica, em 1929. Interessante é que minha irmã, que em 25, quando as 4 uniões se reúnem, tomam o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pergunto-lhe. Aqui temos 2 nomes, já que levamos até 1929. Temos, ou melhor, há uma metamorfose do nome. Chegamos a 1919 com a Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia. Antigo movimento que permanece fiel à plataforma de 44, de União Alemã. E a irmã explicou que esse foi o primeiro registro que nos deu uma entidade jurídica, ainda que seja a entidade alemã. Era o primeiro registro da Igreja. Quando o povo cresce, e como a irmã disse, já havia que mudar então a razão social, então o povo reúne as 4 uniões e toma então agora o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. É agregado o nome
Movimento de Reforma, é agregado o nome Igreja e retira-se então o nome Sociedade Missionária Internacional e antigo movimento que permanece fiel ao movimento de 1984. Agora, quando chegamos a 1929, chegamos ao terceiro nome, o que a irmã estava a dizer. Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, o Movimento da Reforma. Pergunto. Em 1925, a minha irmã Jennifer, a Conferência Geral reúne-se para tomar um nome e para tomar princípios de fé. Foi interno, não foi jurídico. E em 1929 é tomado o nome Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento da Reforma, conforme ao que estava na União Alemã. Ou seja, o que é importante aqui? Um valor de 25, um valor de 29, cada qual em seu lugar. Recordem que em 25 não houve registro jurídico. Isso toma Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma. Recorde que em 29 toma-se então Sociedade Missionária Internacional e faz então jurídico como Conferência Geral perante a Alemanha. Sim, aqui é muito interessante porque uma não é excluente da outra. Tudo é uma cadeia. E esta cadeia nos vai levar a um passo a outro passo. E em 1925 foi fundamental. Criámos os livros. Começámos a criar os nossos livros. Criam-se os princípios. Mas não se pode consolidar esse nome juridicamente, mas estavam a ser organizados a nível interno. Estamos a organizar, há nomes, há assinaturas, há pessoas que estão a acreditar, temos almas. E já nos estamos a começar a organizar, já na mesma tecnologia que nós temos agora, organizarmos hoje e amanhã nos inscrevemos. Portanto, tudo tem um passo, e tudo é fundamental. Nós não podemos aqui dizer no dia de hoje que o de 1925, porque não se inscreveu, não foi válido. Entre duas pessoas há acordos, e entre a igreja já tinham tomado os seus acordos e já se tinham organizado como organização e tinham tomado certas pautas, certas decisões como organização. Mas não quer dizer que porque não tinham ido à via jurídica que não tenha valor. Claro que tem valor, porque a nossa identidade é como nós nos começamos a organizar. Você não começa hoje, não nasce hoje e amanhã vai caminhar e vai à universidade, temos que ir passo a passo. E depois o que vai sucedendo em 1925 é fundamental para o povo de Deus. E em 1929, o que é que tem a dizer então? Quando já retiramos o registro eterno, agora sacamos este nome, Sociedade Missionária Internacional, e já o registramos juridicamente. Bem, já aqui nascemos. Aqui em 1929, nós nascemos, havia juridicamente, nascemos juridicamente. Aqui já nós podemos dizer, podemos registrar certas propriedades. Já nascemos, já o projeto já trazíamos, agora já o temos combinado em 1929. E para criarmos então a primeira personalidade jurídica que se inscreve, e essa personalidade jurídica se inscreve na Alemanha. E é interessante que aqui, pronto, é aqui que se está, e como o nosso povo, recordem que eram outras condições, mas já se estavam a organizar. Não ficámos... Já uma vez, queridos irmãos, colocaram a pensar que se tivesse passado, se os dirigentes de 1914 tivessem pensado, bem, pobrezinhos de nós, fomos excluídos, será que nós não queremos? E tivessem começado a titubear, não tínhamos nada do que temos agora, mas eles acreditaram e foram crescendo pouco a pouco. Eram pessoas que criam na fé, e como Deus, eu sempre digo, quando se põe a estudar isto, como Deus sempre guiava o seu povo, e cada acontecimento, cada detalhe que passa, é um escalão mais e é uma preparação para o ser humano. Sim, é importante. Em 1925, a Conferência Geral organiza-se e toma então o nome de Adventista do Sétimo Dia. Em 1929, conseguimos registrar-nos juridicamente. Sabe, irmãs, que nós temos lições em distintos países do mundo. Eu tenho coleções de lições, e havia países que usavam o nome Sociedade Missionária Internacional, havia países que usavam o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é bom recordar e mencionar o que disse o pastor Alfonso Balbach, que disse no seu livro História Adventista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, onde ele diz, usaram-se os nomes. Existe alguma diferença, então, para a Igreja? Tivéssemos usado um registro eterno e tivéssemos usado um registro jurídico? Há alguma diferença? Será que isto é algum problema para nós?
Ou se vê que isto é uma parte de uma história? Bem, aqui isso é mesmo parte de uma história. Voltemos a recordar. Se haviam lições, inclusivamente, com distintos nomes, enquanto isso estava a suceder em 1925, e inscrevia-se, e uma vez que se ia a ler a inscrição e todo o protocolo, e começámos a fazer cartas à mão, a mandar aos diferentes países, evidentemente, isso ia tomar algum tempo. Isso pode ter tomado alguns anos, podia até chegar a comunicação a outro país. Portanto, é muito fácil quando nós criticamos e nós vemos com os olhos de hoje, com a tecnologia que nós temos, a história. Mas ao revés, a história tem que se ver como história. E nós é que temos, não podemos ir para a frente, mas temos que voltar atrás da história de onde nós viemos. Portanto, isto é uma coisa de comunicação. Por algo há comunicação, não é? E não era ilegal isto. Se nós já estávamos sob uma personalidade jurídica em 1929, mas é ilegal, talvez, que uma pessoa juridicamente registre com o nome e depois que lhe ponha uma alcunha de carinho? Não, não é ilegal. Isso não é ilegal. Isso era o que acontecia, foi o que aconteceu connosco, historicamente. Sim, porque até ao ano de 1919 a palavra Movimento de Reforma nem sequer tinha sido agregada. A palavra Movimento de Reforma é agregada em 1925. E quem é que estava em 1925? Estava Kozel e estava Nikolic. Aí estavam eles dois. Exatamente. Duas pessoas que vamos ver mais à frente. Vamos ver o que passou em 1952. Portanto, creio ser que é muito interessante. E é muito interessante realmente. O que aconteceu em 1951, nós temos que ir até 1925. Temos que retroceder. E o que está a acontecer agora, temos que ir à história. Porque está aí a história. Eu gostaria que a irmã veja as assinaturas daqueles que assinaram a personalidade jurídica em 1929. Bem, evidentemente, aqui está Nikolic. Aqui vamos ver se podemos ver no monitor. Vamos passar a diapositiva. Aí está, para que a vejam. Temos a Otto Velp, que foi o nosso primeiro presidente, e temos a assinatura de Dmitry Nikolic a assinar a Sociedade Missionária Internacional. Portanto, Dmitry Nikolic não desconhecia este nome. Ele, em 52, ele esqueceu-se. Mas ele assinou em 1929. Nós não nos esquecemos de 1925. Nós estamos conscientes e plenos. E é interessante, porque em 1919 cobra vida em 1929. E em 1925 cobra vida em que a personalidade jurídica, já vamos ver isso, a licenciada. Recorde-se de 1949, que é o que quer ênfase e explicar mais à frente. Bem, aqui temos então o primeiro registro de 1929. Primeiro registro jurídico como Conferência Geral, estabelecidas a 30 de junho de 1928 e a registada é 11 de janeiro de 1929. Ok. Tendo isto claro, estes dois registros jurídicos e parte desta história jurídica da nossa igreja, vamos então continuar. Aqui temos algo muito interessante. Chegamos ao ano de 1933. O que é que aconteceu em 1933 na Alemanha? Bem, é promulgada uma lei que se chamava a Lei Rich. E esta lei é super interessante, porque esta lei o que diz é que toda organização que esteja em contra do povo ou que atentem contra o povo tem que ser confiscada as suas propriedades. Então, uma vez mais, dizem-nos então serviço militar. E o que é que foi que aconteceu? Exigia às pessoas o serviço militar e nós, uma vez mais, voltámos a manter-nos fiéis. E é como um déjà vu, como aquilo que aconteceu em 1914, não é? Foi como dizer, outra prova a mais. É que, queridos irmãos, se agora vocês estão a sentir que têm provas, o que aconteceu em 1933 é promulgada a lei e o governo alemão, e eles ditam, mas a nossa organização todavia ainda não estava muito grande, ainda não era uma ameaça. Simplesmente é dada a promulgação da lei. Quando é que a Alemanha nos considera a nós uma ameaça? Em 1936. A nossa igreja cresceu e somos uma ameaça
porque não acreditamos no serviço militar? Somos uma ameaça porque nos continuamos a manter fiéis? Então, creem vocês que uma ameaça, pode ser uma minoria, creem vocês que uma ameaça ou que a manter-se fiel nos excluem? Uma vez mais, a sociedade nos volta a excluir. Mas creiam-me, eu sinto muito orgulhosa porque não me excluíram porque nós estávamos em contra daquilo que nós queríamos. Excluíram-nos porque era aquilo que eles queriam que nós queríamos, mas nós, uma vez mais, mantivemos-nos fiéis. Uma vez mais, dissemos não ao serviço militar. Nós sabemos que em 1914 e até aqui, Deus nos protegeu. Desde 1914 até 1933, a misericórdia de Deus não nos deixou e, portanto, esse povo chegou e disse: se a misericórdia de Deus não nos deixou, então nós não vamos respeitar a lei RIS. E então convertemos-nos uma ameaça para o governo dessa maneira. Vocês acreditam que queriam que nós andássemos a pregar e a dizer não ao serviço militar? Não, eles não queriam. Eles queriam que essa ameaça fosse exterminada. Mas nós éramos uma ameaça boa. Nós somos uma ameaça boa. Nós queremos levar a salvação ao mundo. Isso é tudo. Mas que o mundo quer acabar conosco. Mas nós não temos que nos deixar vencer. Cada vez que tenhamos uma prova, temos que recordar que em 2 ocasiões já... E, queridos irmãos, nós nunca sabemos, mas se vier uma terceira guerra mundial, vamos manter fiéis, como em 2 ocasiões que tivemos. Deus queira que sim. E que tenhamos que desistir dessa prova. E então temos que recordar tudo isso. Porque vêm coisas difíceis para o povo de Deus. E o povo de Deus tem que estar alerta sobre aquilo que aconteceu no passado. Por isso, o que é que acontece? Em 1936, então, retiram-nos todas as propriedades. Não é familiar? 2 vezes já nos retiraram as propriedades. E vamos a caminhar a um terceiro evento. Esta era uma preparação que Deus estava a fazer ao seu povo. Era uma preparação que Deus ia dizer: agora tiro isto ao povo, agora tiro isto. Mas, queridos irmãos, foram fiéis. E os nossos irmãos, em 1936, voltaram a dizer novamente que não ao serviço militar, já por segunda ocasião. Eu sempre fiz a pergunta: no que é que pensaram essas pessoas? E muitos deles, eu estou seguro, que disseram: estaremos no correto, porque uma vez mais acontece-nos o mesmo. Estaremos a fazer o correto? Ou será que Deus nos quer encaminhar? Não, queridos irmãos. Deus sabia que nós íamos para o correto. E Ele estava unicamente a edificar o nosso caráter e estava-nos a preparar para aquilo que ia acontecer em 1951. Em 1951. É que eu vou explicar, vou adiantar um bocadinho. Porque para mim, em 1951 é uma separação moral. E juridicamente, interpreto 1951, mas vou a 1952 porque foi a ruptura já judicial. Mas isso vamos ver. Por esse detalhe aí, espero. Desculpem, mas era 1951 que eu queria dizer. Bem, interessante é, somos solvidos aqui. E bem, a nossa conferência geral teve que fugir e eles fogem então para a Suíça. Fogem para a Suíça. E aí então tem que se começar praticamente de novo. O que tem estado a explicar aqui a nossa irmã. O registro de 1936, ou a parte de 1936, que nos retiram tudo, até nos tiram o registro jurídico de 1929. Logicamente, com esta carta, perdíamos também. Tudo se perdia. E já não ter o registro jurídico, as propriedades, perdeu-se tudo. Portanto, o registro jurídico de perdíamos. E a história diz que a nossa igreja se estabeleceu por muitos anos. Em outro lugar. Vamos ver isso mais à frente. Aqui chegamos a 1948. O que é que acontece em 1948? A sede é trasladada. Em 1948, estávamos na Suíça, passamos muito tempo clandestinamente na Suíça, e uma vez mais estamos clandestinamente.
como estivemos desde 1914 até 1919. E uma vez mais, o povo de Deus tem que sair e muda a sua... tem que mudar, foi para a Suíça clandestinamente e agora tomam um acordo. Qual foi o acordo? E até um dizem que temos que voltar a começar. E era o nome que tínhamos em 1925. Esse nome, voltamos a usá-lo. Para quê? E é quando decidimos trasladar a nossa sede para os Estados Unidos. Já não queríamos estar mais clandestinamente, depois daquilo que tinha acontecido. Na grande desilusão que tivemos na Suíça de 1936 até 1948, estivemos num sótão. E eu não posso imaginar o que é estar num sótão e que em 1936 perdemos todas as nossas propriedades. Tiveram que ir para a Suíça, estar num sótão clandestinamente. Mas não foi por isso que os nossos irmãos deixaram de trabalhar. É interessante voltar a começar do zero. Então trazíamos... Eu sempre... Pronto, eu vou sempre trazer temas e as pessoas vão falando. Sim, se temos que começar a voltar de zero, temos que o fazer nas nossas vidas. Mas sabendo que Deus nos leva da mão. Esses irmãos tiveram que voltar a começar do zero. Depois de ter as suas coisas muito cómodas, depois de ter o seu púlpito muito cómodo, tiveram que ir para um sótão. E por que fizeram isto? Porque no seu coração levavam a fé. Porque no seu coração eles acreditavam que estavam a fazer o correto. E hoje, através da história, quando nós começamos a estudar, sabemos que fizeram o correto. Então, e aí, em 1948, decide-se então trasladar a sede para os Estados Unidos. E é algo muito interessante, porque decide-se, mas foi apenas em 1949 que se volta a escrever juridicamente. E voltamos a nascer. Eu digo que isto é, nascemos, mas interpretemos como estamos aí um pouco separados. Estamos para o governo, estamos mortos. E os nossos irmãos voltaram a ressuscitar a igreja. E ressuscitaram uma e outra vez. E vamos ressuscitar todas as vezes que for necessário, mas nós vamos a fé nos nossos ombros. Então, em 1949, é dada a personalidade jurídica. Mas essa personalidade jurídica tem algo muito interessante. Que essa personalidade jurídica tem os votos por representação. O que é que tem essa personalidade jurídica, então? Quando se deram os estatutos pelos votos de apresentação. Foi dado em 1929. E voltam-se... Perdão, em 1927. Aqui estamos. Os estatutos de 1927. Então, voltam a retomar-se, então, a usar-se. A personalidade jurídica, 9 de fevereiro de 19... Perdão a resposta. Perdão a pergunta. O que é que diz a irmã quando se refere que em 1949 se tomaram os votos de representação de 1927? Chamavam-se em inglês... Está presente a irmã Maria Fernanda aqui? Está na sala? Maria Fernanda. Eu pronunciei proxy votes. Como é que se pronuncia corretamente em inglês? Os votos por representação. Queremos uma pronunciação em inglês. Passa à frente, minha irmã Maria Fernanda. Nós sempre dissemos proxy votes. Como é que se diz votos por representação? Como se diria em inglês votos por representação? Vamos esperar que ela possa ver o texto. Dice proxy authorized in writing proxy votes. Ok, proxy votes. Bem, não estava tão mal pronunciado. A ver se o podes pronunciar de novo em inglês. Sí, dice proxy votes. Traducido al español literalmente. Traduzido ao espanhol literalmente. Hermana María Fernanda. Estos días hemos estado pronunciando, no hemos pronunciado tan mal, ¿verdad? Hermana, Estes dias estivemos a pronunciar, não pronunciámos tão mal então.
Queridas irmãs Jennifer, então queremos voltar à parte jurídica, que é o que estamos aqui a estudar. A irmã explica que, de acordo com aquilo que leu, viu que nos Estatutos de 1949 toma-se a cláusula dos Estatutos de 1927 da União Americana nos Estados Unidos, que estes mesmos alemães que tinham vindo para os Estados Unidos, que é o grupo de Denver, tinham registrado esta personalidade jurídica em 1927 como União Americana, mas como União Americana. Já em 1927 estavam os votos por representação, ou proxy votes, e é dada agora em 49 também. Como funciona isto? Porque isto foi um conflito na nossa igreja. O que é que a irmã pode explicar com isto em respeito a 51, também ao 52? Muito bem, vamos ver os votos por representação. Efetivamente, nas personalidades jurídicas que o pastor me facilitou para fazer esta investigação, notei essa particularidade que em 1949 volta-se a retomar. Quero indicar-lhes o que são votos por representação. Os votos por representação é algo que eu dou a outra pessoa para que me represente a mim mediante um poder especial judicial. Isso quer dizer que é plenamente para esse ato. Eu digo a essa pessoa: você me vai representar porque eu não posso ir. E isso, os votos de representação dão-se na cortina de ferro. Estes são dados porque os países estão em guerra. Estes são dados porque muitos irmãos não podem ir. Porque muitos irmãos é necessário ter um representante desse país. Portanto, os votos por representação são legais a nível moral e a nível judicial. Mas seguindo certos estatutos, não sob os parâmetros que Nikolic quis aplicar na Assembleia de 1951. O que é que acontece? Eu dou a uma pessoa e digo: represente-me porque eu não posso ir. Na área que trabalho, muitas vezes no meu trabalho as pessoas chegam ao pé de mim e o trabalhador não conseguem alcançar o que querem. E então, mediante um poder, claro, naquela altura eram outros tempos, eram poderes que mesmo as pessoas escreviam à mão. Agora, neste momento, para que possam fazer um poder, tem que ir a um notário. E esse notário tem que fazer o poder. E eu, então, cedo o poder para que me represente em certo ato administrativo. E eu digo à minha pessoa: bem, você pode representar pelos meus parâmetros. Portanto, duas pessoas estão a conciliar sobre algo, a acordar sobre algo. Então eu digo: a pessoa que me vai representar, eu vou dizer, vai-me representar, mas estou unicamente, nesta vez, essa pessoa vai-me representar, mas de acordo com certos e determinados termos. E até essa pessoa sabe que vai ser pelos termos que eu lhe vou dar. Mas o que é que foi que aconteceu em 1951 com os votos de representação? Os votos de representação, assim como querem ver nesta parte, como não quis fazer ver o grupo que estava a cargo no college, eram totalmente ilegais. Porquê ilegais? Porque quando nós vamos escolher os nossos dirigentes que vão... Perdão a interrupção, porque essa é a parte importante que eu quero que a irmã foque. Quando vamos a escolher, Nikolic representava, de acordo, 28 votos. 28 votos. Tínhamos 25 delegados em 51. 14 de um lado e 11 do outro. 28 mais 11 daria 39. Supostamente. Então, quero fazer isto para que possa explicar isto profissionalmente. Ele supostamente estava a representar 29 pontos. 28. Sim, ele estava a representar esses votos. Mas não era que tinha 28 votos. Era uma representação. Então o que é que sucede? Quando nós escolhemos a pessoa que vai ir perante a conferência geral, por exemplo, eu vou-vos colocar um exemplo. Na nossa igreja são 100 almas e o pastor Filipe vai à conferência geral. O pastor levava 100 representações ou levava 100 votos? Não, o que ele levava era 100 representações por um só voto. Mas ainda assim um pouco mais. Eu representei agora em Itália 225 almas. Então eram 225. Era uma representação? Sim, levava. Sim, queremos ver literalmente. Sim, eu ponho todos os meus votos. Mas é um só voto.
que tem que sair. Unicamente. Eu não posso ir representar a todo o povo da Costa Rica. Vamos ver quando se dá as conferências no nosso país para a presidência, o nosso presidente leva os votos por 4 milhões de habitantes. Agora somos 5 milhões. Somos um país pequeno, mas aqui vamos crescendo. Somos 5 milhões de habitantes. E ele não leva 5 milhões de votos, ele leva só um voto. Porque ele diz, são votos por representação. Não se chamam votos para representar a cada voto que me deu a mim. Portanto, eu quero separar. Porque vi que os votos de representação foram um tema de discussão muito grande em ambas as organizações. E aqui, assim quero dizer, tanto a nível jurídico como a nível moral, os votos de representação existem, mas não na forma que eles querem fazer ver. Os votos de representação existem para que eu, mediante um só voto, eu represente a certas pessoas. E isso passa igualmente. Vamos ver numa Assembleia, quando uma organização se está a organizar para dirigir a sua nova junta diretiva, se eu estou aí, perfeito. Eu posso dar o meu voto. Mas se eu delego outra pessoa, que também é a mesma que vá, essa pessoa não pode votar 2 vezes. Os votos por representação são dados, e volto a dizer novamente, estão atrás, são países que estão atrás da cortina de ferro, é outro tipo de pessoas, e eles dão a eles. Mas não era que lhes davam o direito para que pudessem votar por todos os votos de representação que levavam. Não havia judicial e isso não acontece dessa maneira. Como se vê a situação, diz que quando se quer fazer uma reunião de uma Assembleia tem que haver um grupo. Isto servia um quórum. Estes 28 votos serviriam para ser 28 votos para o pastor Nikolic. Será que eu estava em 51 quando eles se organizaram? Eles tinham um direito organizativo porque eram maioria de delegados. Quando eram só 11 e nós éramos 14 e o Nikolic estava a representar 28 votos? Não. Já vamos entrar e vamos mostrar o que é que aconteceu em 1951 para que vocês possam entender o que é que aconteceu em 1951 com os votos de representação. Ok. Aqui é dado o momento histórico de que o pastor Filipe tem estado a falar durante todos estes dias. Aqui vamos falar sobre a separação moral e a separação judicial. Há 2 tipos de separação. Portanto, é dada a conferência geral, estão todos reunidos, tanto está Nikolic e o seu grupo, como está Kozel. Éramos um só, nesse momento, éramos um só. Quando se dá a separação, nesse momento, aí quando é um grupo, aquele que se levanta, aí é dada uma separação moral. Aí já podem retirar agora a diapositiva. Aí é dada uma separação moral. Porquê? Porque nós, a nível judicial, não podemos interpretar que se estamos numa Assembleia Geral e há certos grupos que não estão de acordo connosco e se vá, e imediatamente nós temos que dizer, então já não são membros da nossa igreja. Não. Aqui vemos que o que sucedeu em 1951 foi uma separação moral. Então, por que é dado? Se este grupo se foi e começaram-se a organizar, mas o grupo que levava os votos por representação mal interpretou, porque, pelo benefício da dúvida, não é? Digo isto, mal interpretou aquilo que se deu em 1927, mas era um ato de má fé. Porquê? Porque começaram a organizarem-se, mas estavam separados moralmente. Então, eles não podiam começar a separar-se, a organizar-se como grupos separados, porque era uma separação moral. E aqui quero fazer um exemplo. Nós éramos uma grande família. Imaginemos uma família que se casa, cria os seus filhos, tem os seus bens, pouco a pouco vai ter o seu carro, vai ter a sua casa, passa certas dificuldades, mas vão juntos. E um dia o marido levanta-se e diz, mas já não quero viver mais contigo. Deixa a esposa, agarra a sua roupa e vai embora. Isto é uma separação moral, porque ele não pode ir aos tribunais a dizer, quero casar pela segunda vez.
porque acaba de fazer uma separação com a esposa. Essa separação tem que ir à via judicial. Essa separação tem que nascer, tem que estar aí. Então, por que razão? Se havia uma separação moral, se começam a organizar-se de forma como se tivesse havido uma separação judicial, então a ruptura, por isso é que eu digo que a ruptura de 1951 foi uma separação moral que se dá, não uma separação judicial, porque a separação judicial, vamos ver, que passou em 1952. Por isso é que a data em 1952 é fundamental. O que é que aconteceu em 1952? Ambos os grupos, durante todo este grupo, e vou voltar ao exemplo do esposo, do marido, o marido vai da casa, vai embora, e começa, e se leva bens é porque estava no seu nome, e começa a fazer uma simulação de bens, e começa a passar para o seu irmão. Para quê? Para que quando chegar-se a uma separação judicial, já não tenham bens. E se a esposa não esteve atenta, então o que é que acontece? Havia uma separação moral. Esta família, até que não diga, um juiz diga que ficam divorciados um do outro, não se deu a separação judicial, porque ainda não nasceu. Foi isso que aconteceu em 1951. Foi uma separação, claro. O que é que aconteceu? Que o grupo de Nikolic levam os livros, levam os nossos livros, levam propriedades, levam certas coisas, porque estavam no nome. E porquê é que eles vão embora? O que acontece? Que em 1952, ambos os grupos estão a começar a organizar, dá-se a contenda, porque já a Kozel, que evidentemente era aquele que tinha ficado com a minoria, e daí começa a dizer, nós temos que trazer, então, temos que chamar a razão a estes irmãos, para ver se eles querem continuar com a sua razão ou se voltam para nós. Porque foram eles que se levantaram e que foram embora. Então, é algo muito... Como é que eu digo aqui? Aquele que vai embora nem sempre tem razão. Aqui onde eu quero evidenciar. Nem sempre a pessoa que vai tem razão. Vejam o que aconteceu connosco em 1914. Nós outros fomos e tínhamos razão. O que é que passou em 1951? Eles vão, mas não têm razão. Por isso, é que a razão tem que se dar à pessoa que segue fiel aos princípios de Deus. A regra geral, para lograr determinar se alguém tem razão ou não, é ir-se e pegar-se à lei de Deus. Essa é unicamente por essa lei que você tem que chegar e comparar. Sim, porque pode... Aquele que fica ou aquele que vai nem sempre tem razão. Então como é que nós logramos determinar? Há dois pontos de vista e nós temos... É muito interessante. A razão da Bíblia. E se os parâmetros são estes e estes e estes, cumprem ou não cumprem? Tiveram requisitos ou não tiveram requisitos? Então já em 1952, quando Kozel decide trazer o caso a litígio. E aqui nós temos que tomar algo muito interessante. Num litígio vai haver sempre uma pessoa ativa e uma pessoa passiva. Até uma pessoa ativa é uma pessoa que está acionando, está com a ação, e outra que está convidada para vir para esta contenda. Portanto, Kozel, evidentemente, mandou chamar Nikolic. Mas é muito interessante, porque já quando se dá o litígio, já Nikolic tinha inscrito... Já ele tinha inscrito totalmente uma personalidade jurídica no nome dele. Portanto, isso é muito interessante. Enquanto o Kozel estava à espera de uma forma pacífica resolver a situação, Kozel fez exatamente... Já ele projetava-se. Ele estava a projetar-se para um futuro. Eu digo sempre isso às pessoas que fazem simulação de bens, que algo mal bem e porque não quero voltar atrás. Porque se ele quisesse voltar atrás e voltasse a unir-se connosco, não tinha feito uma simulação, não tinha começado a registar-se. Enquanto que Kozel estava à espera e com uma boa fé, Nikolic não estava a atuar neste momento. Eu quero deixar claro para isto. Eu estou a falar de boa fé e de má fé, estou a falar de algo legal. E assim é exatamente.
de boa fé ou de má fé, não é? O que é que acontece? Diz, a contenda é entre dois grupos, cada um dos quais pretende o controle dos registros, os livros e a propriedade da igreja. Que livros? Os livros que eles tinham levado em 1951. Controle de registros e propriedades da igreja, não é? Um grupo pretende que Carlos Cosa é da Alemanha, que é um dos testemunhos citados, é o presidente legítimo. E o outro grupo alega que Nicolici, que tem direito ao título, Nicolici está em posse dos livros, dos registros e da propriedade. Porquê? Porque ele levou os livros, não é? Queridos irmãos, não lhes parece isto onde diz propriedade muito familiar? É a terceira vez que nos tiram as propriedades. E o nosso movimento desapareceu? Não, continuamos. Somos um povo que continuamos. Porquê? Porque seguimos à frente. Porque Deus assim o permitiu. E em 1914 nos tiram as propriedades. Por irmãos. Em 1936 nos deixam novamente sem propriedades para a Alemanha e pela lei Rich. Continuamos. E agora aqui em 1952, já a nível judicial, nos voltam a retirar as propriedades. E o nosso movimento continua, e o dia de hoje eu posso estar aqui frente a vocês, porque o nosso movimento continua a ser fiel, porque nós continuamos a albergar totalmente a lei de Deus nos nossos corações. E por isso é que nós nos mantemos fiéis. Por isso é que a palavra propriedade, por isso é que o povo de Deus não deve apegar-se às coisas deste mundo. Por isso é que nós cada vez temos que ir deixarmos mais as coisas materiais, porque essa vai ser a prova. Eu sinto que aqui, e sempre eu disse e gosto muito, algo que é o elemento ANECOM. É um elemento que não pode faltar para que se deem certas coisas e se cheguem à via judicial. Aqui este elemento em todas as situações que tivemos foram as propriedades. Foi sido a nossa prova de fé deixar totalmente do material. E diz, ele alega que ele foi eleito numa reunião da Conferência Geral no dia 24 de 1951 na Holanda. Depois que eles se vão, porque é que ele alega isso? Porque eles se organizam. Porque é que ele alega isso? Porque Nicolas acreditava nos votos de representação. Mal interpretava o que eram os votos de representação. E dizia, eu tenho 28 votos. Então, eles vão, organizam-se e nessa organização decidem que vão inscrever-se e fazer outras coisas. Depois, Kozel alega que ele foi... Aqui temos duas posições. Vamos ter duas posições. Sempre num litígio vamos ter duas posições. Eu tenho a minha e cada um defende o que passou. Mas como nos vamos defender? Vamos defender mediante as nossas provas. Numa reunião da Conferência Geral na Holanda, quando se dividiram, o que é que buscava então Kozel? Buscava um mandato judicial que exigia que Nicolici lhe entregasse a propriedade da igreja a ele, como também uma decisão sobre a questão de quem são os oficiais legítimos. Claro, passa em 1951, é lhe dado tempo aos irmãos. Em 1952 já se tem que tomar uma decisão sobre o assunto, já temos propriedade, já temos dinheiro, certas normas, e aqui vemos o complicado que é não resolver os nossos problemas em casa. Aqui vemos o complicado, e por isso é que o Espírito de Profecia não se equivoca quando diz que nós temos que nos levar entre os irmãos, temos que nos reconciliar. Essa é a área que eu manejo, de reconciliação em matéria laboral, e desde a parte administrativa, porque não é da parte judicial, eu pertenço à parte administrativa. Ou seja, sou como um filtro antes de chegar à parte judicial. Então isto aqui é dado, não é mesmo? Kozel vai e cria um litígio. Mas o que é que acontece? É que perante um processo judicial, se já não se logra o conflito, poder chegar a um acordo em casa, vai-se chegar então aos tribunais. Mas nos tribunais não são fechadas a possibilidade,
ambas as partes possam chegar a uma reconciliação, e foi isso que aconteceu aqui. Diz, o juiz Glenn abriu a sessão do tribunal e seu assistente, Carlos Fischer, citou o caso adventista. Ambas partes estavam preparadas para começar. Então, há etapas processais que há que respeitar, e uma dessas etapas é a etapa da reconciliação que sempre se vai dar em todo o processo judicial. Se permitem, não é? Porque há alguns casos que não se permitem, mas neste caso sim, permitiu-se a reconciliação. O demandante Carlos Kozel, da Alemanha, tinha vindo daquele país para litigar por uma ordem judicial que lhe dera o controle da propriedade da igreja. O demandado, Nikolic, estava presente com o seu grupo para arguir a fim de reter o controle. Os advogados concordaram e os seus clientes também concordaram. Esta fase encanta-me. Ou seja, estávamos em 1952. Agora estamos em 2018. E agora em 2018, quando eu vejo esta reconciliação, já está a ter mais força e está a retomar. Os advogados concordaram e os seus clientes também concordaram. Isso é muito importante. Ambas as partes concordaram. Elas estavam decididas, ambas as partes, a reconciliar-se. Aí estava o Espírito de Deus em ambas as partes, que é a melhor solução, que seria melhor solucionar os seus problemas entre eles próprios. E isso é excelente. Eu sempre insto a parte que eles devem reconciliar. E isso não podem fazer entre eles, então que busquem um profissional imparcial, então que eles possam fazer. Mas se estão na parte judicial, não quer dizer que eles não se possam reconciliar. Porque sim. Porque é sempre melhor a reconciliação. Porquê? Porque são duas pessoas com um terceiro imparcial que se vão pôr de acordo sobre o que será determinada situação. Porque chega-se a um juiz e o juiz então vai aplicar a justiça. O juiz trata de ser o mais imparcial, mas sempre vai haver que não vai ficar de acordo e vai dizer que não é justiça. A questão disputada, conforme eles anunciaram, será apresentada numa conferência programada para mais à frente, neste mesmo ano, muito provavelmente na Alemanha. E aqui quero indicar porque é que se diz que este processo não pode voltar a chegar à via judicial. Eu às vezes temo isto. Eu às vezes indico. Eu sei que estas conferências, que estes simpósios, chamou a curiosidade de muitas pessoas. Mas também lhes quero dizer que isto que passou, com o nome, com as nossas propriedades, também tampouco quero indicar que nós pretendemos recuperar algumas propriedades ou algumas coisas. Não, isso não foi o nosso propósito. O nosso propósito é informar e que as pessoas possam ter esta história, então, de todas estas investigações que se fizeram todos estes dias. Mas porquê é que não se pode voltar a este litígio? Há uma particularidade. Quando se vai a algo judicial, há certas coisas que são julgadas. E este caso é um desses casos. Tem casas materiais julgadas. Portanto, não pode voltar a ser julgado novamente. Foi julgado uma única vez, acordou-se. E parece-me, muita gente poderá criticar a frase que eu disse, não levar os processos à via judicial. Mas o que é que sucede? É que aqui ambos foram muitos interessantes quando estavam na via judicial, puderam-se reconciliar e então isso foi um acordo. E puderam-se então reconciliar a nível material. E o que é que na nível disputado, a questão que estava e qual foi então acordado, então dizer qual é os níveis da organização e as propriedades de cada um e os materiais. E esses eram os 3 pontos que Kozel pedia a Nikolic para aclarar. Porque nós estávamos perante um movimento. Eu não posso ter uma mão e estar de um lado e do outro. A organização tem que ser definida. E tinha que ser definida mediante estes 3 pontos. E então eles acordaram que seria apresentada uma conferência programada para mais à frente, nesse mesmo ano. Em que ano estamos? Em 1952. Provavelmente na Alemanha. E aqui agora dou a palavra ao pastor Filipe para que ele nos indique o que é que aconteceu com esse acordo reconciliatório que se deu em 1952. Bem, vimos a parte legal e jurídica
desde o momento que nós registramos umas propriedades numa personalidade jurídica, já estamos perante um governo. A nossa igreja não pode estar clandestina. Chegará o momento em que chegará a lei dominical e que a igreja ficará sem nada e teremos que ir à montanha. Mas, entretanto, temos de trabalhar organizados. Aqui deu-se o maior problema e que trataremos numa próxima. E que será aquilo do ano 52. Mas temos que dizer que o acordo não chegou a cabo. Tem sido uma conferência geral conjunta. Tanto os 14 como os 11 e 51 já se tinham organizado com o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento da Reforma. Mas Nicolici fez o seu registro e ele ficou em posição do registro. O irmão Carlos Cosel não. Quando chegam ao litígio, isso é o que discutem. E quem está em poder de tudo, juridicamente, é Nicolici. E por isso é que se dá esta demanda. No entanto, resolvem-se entre si, esperam, e então a Conferência Geral Conjunta nunca se deu. Mais tarde, os nossos irmãos reconciliam-se com o grupo de Vender. E o grupo de Denver vem para nós. E é onde nós somos acusados de termos tomado o nome Sociedade Missionária Internacional, quando esse ano já estava registrado no ano 29. E nós tomamos o nome Sociedade Missionária Internacional. Explicou a licenciada aqui que não se pode trabalhar duas organizações com o mesmo nome. Nós voltamos ao registro jurídico de 29. E no ano 55 fizemos outro registro jurídico na Dinamarca, com o pastor Stark como presidente, quando se registra a obra juridicamente com o nome Sociedade Missionária Internacional. No ano 52, o nosso irmão Cosel renuncia. Se um presidente renuncia, o comitê pode reorganizar. E eu apresentei 14 cartas no dia de ontem, onde reconheceram a autoridade de Cosel e os 14, e onde reconheceram, em 52, que tinham autoridade. Eles tiveram autoridade. Organizaram-se e os nossos irmãos de Rono chatearam-se muito. Porque o grupo de Denver voltou para a igreja. O assunto complicou-se e então deu-se a divisão totalmente. Já não moral, mas também uma divisão totalmente jurídica, judicial, até hoje. E por isso é que existem dois movimentos que ainda não se colocaram de acordo. Nós reclamamos a veracidade dos 14 desde 1914. Portanto, a Igreja Adventista nos conhece a nós, dos 14, como a Sociedade Missionária Internacional. E eles reconhecem ao movimento de 51 e os documentos deles a partir do ano 51 como o movimento de Nicolici. E por isso nós dizemos, nós acreditamos que somos a Igreja de Deus. Convidamos a todos os irmãos, tanto do movimento 51 como do Adventismo, a vir à verdade. O que sucedeu em 1914 foi a maior apostasia do Adventismo. E o que sucedeu em 51 foi a rebelião do 51. 11 delegados saíram da sala de reunião que mais tarde reconheceram em 1921 que tinha sido apressado e que não tinha sido correto terem tomado essa organização. Queridos irmãos, chegamos até este ponto, neste seminário. Que o Senhor os abençoe e vamos dar mais nada, uns minutos de tempo para algumas perguntas que temos aqui que me chegaram aqui ao telemóvel. Um irmão pergunta, um saúdo fraternal. A minha pergunta é, quando se revelaram os 11 delegados, foi informada a Igreja a nível mundial desta situação ou os irmãos que ficaram com eles foram conscientes de tal situação ou foram enganados pelo movimento 51? Irmão, temos testemunhas. Eu falei com irmãos muito antigos no Brasil, que muitos deles chegaram ao Brasil e nunca disseram que tinha havido uma separação. Nós sim temos 14 cartas originais que eu lhes apresentei no dia de ontem, onde em 14 lugares distintos ou congregações distintas reconheceram ao nosso grupo porque nós sim informamos da separação. E em muitos lugares não se sabia. Agora os países atrás da cortina de ferro não se aperceberam disto. E quando se abre a cortina de ferro, os nossos irmãos, e eles chegaram a muitos países atrás da cortina de ferro e não sabia se estes irmãos eram nossos ou se eram deles. Porquê? Porque eles tinham conhecido apenas uma reforma. E a hora que a cortina de ferro se abre e chegam os nossos deles, eles ficam,
Até enquanto vocês discutiam, nós estávamos aqui, sofríamos pelo Evangelho. E foram eles que pediram uma unificação. E isso instou ao processo de 1991, que não se pode chegar a nada. Quando chegou a certos países, e os irmãos que estavam em países comunistas sentiram-se tristes, que muitos deles tinham mortos, sofrendo pela fé, enquanto que em 51 a nossa igreja discutia com 25 delegados. E eles sentiram-se muito tristes. E agora eles diziam, eu não sei a quem pertencem. Façam uma união. Assim aconteceu. Muitos países não se aperceberam. E muitos irmãos morreram no anonimato, sem saber que tinha existido uma separação. Este foi o assunto de anos. Os membros da igreja que compõem o movimento da reforma de 51 foram enganados pela sua conferência? Bem, praticamente é parte da mesma pergunta. Bem, nós apenas dizemos que nós somos a verdade. O que passou em 51 foi uma rebelião. E convidamos para que venham ao verdadeiro povo de Deus. Pastor Acunha, em que data os 11 delegados que abandonaram a reunião foram excluídos? Bem, eu li a ata. Bem, penso que foi 3, 4 dias depois. É exatamente a data. Mas eles saíram no dia 20. Não recordo se foi no 23 ou 24. Mas 3, 4 dias depois foram excluídos da igreja, os 11 delegados, pelos 14. Em que país se levou a cabo o juízo? É um dos representantes do Departamento Legal da Conferência Geral também. Temos 4 representantes. Temos 2 irmãos da Venezuela. Temos o nosso irmão Marvin Giron, que também é representante da Conferência Geral, do Departamento Legal. E temos a nossa irmã Jennifer Campos. O juízo foi levado a cabo nos Estados Unidos. Que era o que eu explicava aqui a sua colega do litígio que se levou nos Estados Unidos. Que o Senhor o abençoe, irmão Marvin, e obrigado por ter estado connosco. Pastor Avilés, há uma pergunta aí que não tínhamos aqui nós? Muito bem, que o Senhor os abençoe. Da minha parte é tudo. E deixa aqui a licenciada e para que ela se possa despedir e o pastor que possa também, Avilés, despedir-se. Muito obrigado, queridos irmãos, por terem estado presentes no dia de hoje. Esperamos que todas estas intervenções, desde a parte legal, nos possam ajudar. Muitas vezes nós temos que resguardar-nos da nossa história e também na parte legal e ver como o povo de Deus, através da sua história, há 2 pontos que são as propriedades e o serviço militar. Nunca se esqueçam disto, nunca se esqueçam que tínhamos que dizer não perante o serviço militar, perante as nossas propriedades. E também com o projeto, nós como membros do Departamento Legal, na Conferência Geral, queremos trazer a vocês este seminário. Esperamos que tenha sido do agrado de vocês e que isto possam sacar o maior proveito disto e que seja para a honra e glória de Deus. Se vos puder ajudar do parte legal em alguma coisa, podem sempre consultar-me, estou à vossa disposição. Para isso estamos aqui. E temos muitos projetos que hão de vir e que pouco a pouco vocês verão. E vamos ver, então, vamos trazer estas informações para que vocês possam estar atentos, para que tenham cultura geral e para que de um dia a dia possam abarcar mais almas e tenhamos a justiça de Cristo conosco, que é a justiça da verdade conosco. Muito bem, queridos irmãos, agradecemos pela exposição, a aclaração que se fez, e algumas pessoas estarão a perguntar-se porquê tanto do nome, porquê que tanto falamos do nome. É por uma razão muito simples, porque fez dele um cavalo de batalha e por isso queríamos explicar muito bem neste seminário. São pontos
que não salvam, porque o pastor Acunha já disse, conforme citou a irmã White, que disse que o nome não se salva, mas tomou-se essa situação do nome para enganar as pessoas, para tirar pessoas da Sociedade Missionária Internacional, e por isso fez até uma declaração ampla. E como disse o pastor Acunha, este tema pode-se resumir em dois: 1951, 11 legados entre a rebelião, e 14 mantenham-se fiéis, e que Deus abençoe. E vamos terminar com uma oração. Querido e amado Pai, que estás nos céus, louvamos e glorificamos o teu nome e agradecemos nesta tarde por termos concluído este trabalho, que esperamos que tu abençoes com o poder do Espírito Santo para que possa aclarar a mente de todos os irmãos que estão a vir e daqueles que lhes chegará a informação de uma ou de outra maneira. Abençoa o expositor, o irmão Filipe, abençoa a irmã Jennifer, abençoa a Porto Legal e abençoa o equipe de multimédia que trabalhou durante esta semana para ser possível este simpósio. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém.